Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM. Esse, como tantos outros, muito especial, porque estamos celebrando junto com os formandos da primeira turma de Direito da Unijuí. São 30 anos, 1994. Eu converso a partir de agora com a professora Heloísa Argerich aqui, que foi professora aqui na Unijuí 24 anos, né? 24 anos. Com o Claudiomiro Ambrosio, advogado e funcionário público, e com a Patrícia Peronde, sócia proprietária da Compass. Sejam todos bem-vindos aqui ao Encontro Casual. Eu geralmente começo fazendo essa volta no tempo. Com vocês, então, vai ser mais fácil ainda, né? Mas antes da gente falar um pouquinho da escolha profissional de cada um, eu queria que cada um contasse a sua própria história. Professora Heloísa, vamos começar aqui. Olá, pessoal. Como é que a professora, que não é de Ijuí, vem parar aqui na Unijuí? Olha, é bem interessante a minha história. Eu, filha de pai granjeiro, que antigamente não se chamava agricultor, era granjeiro. A gente morava em Cachoeira do Sul, onde ele plantava arroz. Ele era triticultor, plantava arroz e trigo. E aí iniciou no Brasil a plantação de soja. Daí ele veio procurar uma fazenda e nas proximidades de Panambi, o Palmeiras das Missões, e nós fomos morar na fazenda Cilada. Que idade, professor? Eu tinha 13 anos, 13 para 14. E daí nós fomos morar na fazenda Cilada e estudar no Colégio das Irmãs. E claro, lá no meio do tempo, né, eu conheci então o meu atual marido, e único, né, o Rubens Argerich. E nós então viemos, em 1973, morar em Ijuí, porque ele veio trabalhar na rádio, ou no jornal, nem era rádio na época, no jornal que pertencia ao grupo Mânica e Peronde. E daí nós viemos para Ijuí. E eu fui logo nomeada como professora para trabalhar no colégio da linha 3 Oeste, aqui pertinho do campus da Unijuí. E neste momento, então, eu concluí que eu precisava fazer um curso para me especializar em alguma coisa. E daí a Unijuí estava próxima. Daí eu fui fazer o curso de pedagogia, fiz pós-graduação em administração escolar, em supervisão, e o tempo foi passando. E em decorrência de ser professora do Estado durante muitos anos, foi que me levou, em 1988, a procurar o curso de Direito. E a história é bem interessante. Em 1988, houve a primeira eleição para diretores no Rio Grande do Sul. E eu me candidatei para ser eu já era diretora e queria ser eleita, porque eu era nomeada pela ditadura, pela tal ditadura. E isso o pessoal não gostava muito. Então, democraticamente, eu me submeti ao pleito. Só que no momento que eu me submeti ao pleito, houve um fato assim muito estranho, e até hoje assim eu dou risada dele, porque não foi homologada a minha candidatura. Não foi homologada. E eu sabia, quando eu vi a pessoa entrando na escola Ruizinho, onde eu era diretora, eu percebi que alguma coisa estava errada. Eles simplesmente não homologaram a minha candidatura e eu não podia concorrer. Porque naquela época, se o pessoal mais velho lembra, Ijuí era dividido em dois polos, direita e esquerda, polos partidários. E eu era da ala da direita na época e continuo sendo, né? Então, apareceu assim que, como eu tinha muita vantagem, eu ia ser eleita, não homologaram. Mas eu entrei com mandado de segurança. E esse mandado de segurança foi para o Tribunal de Justiça e consegui ser candidata a diretora e fui eleita. Tá? Para mostrar que não adianta ter partido político, o que interessa é a capacidade, é a competência da pessoa. Então, veja bem, aí eu fiquei tão entusiasmada de ter lutado com um advogado que hoje é falecido para obter esse mandado de segurança favorável, que eu resolvi cursar Direito. Esse foi o motivo? Pensei, eu tenho que me defender, eu não posso estar pagando para os outros, eu tenho que eu mesmo legislar, ou então me defender em causa própria. Tá? Então surgiu a possibilidade e fui para o curso de Direito, onde eu era a mais velha da turma. Eu comecei com 45 e terminei com 45. Tá? Isso é uma coisa bem interessante, porque decorrido 30 anos, vocês já fizeram o cálculo, né? Se eu comecei com 45 e faz 30 anos que nós estamos fazendo a formatura, hoje eu tenho 75. Aí, em 1974, quando eu me formei, o que aconteceu? Teve um concurso público, um concurso interno na Unijuí para professores, e eu me candidatei e passei no concurso. Tá? Se forma e já... Porque até quando eu me formei, ainda existe
essa prática, se recebe uma bolsa de estudo, melhor aluno, para cursar o Ministério Público. Eu não fui a melhor aluna, eu fui a segunda melhor aluna, porque a primeira foi a Leila Zimpel e ela não ia cursar o Ministério Público. Então, eu já comecei naquela época a advogar. Eu fui para cima, bem como diz a linguagem da colega, e pedi para ela fazer um documento desistindo da bolsa. E entrei com um pedido para o Ministério Público para passar para minha bolsa, coisa que nunca aconteceu no Ministério Público, na Escola Superior do Ministério Público. Mas aí aconteceu. Dar a bolsa para o segundo lugar. E eu fui cursar o Ministério Público. Tá? Então isso me motivou mais ainda, tá, a lutar pelos meus direitos, pelo direito dos outros. Ou seja, estava na área certa. Estava na área certa. Tá? Patrícia, a tua história com o direito, mas claro, antes um pouquinho da tua própria história aqui. Bem-vinda aqui ao Encontro Casual. Tudo bem? Bom dia a todos, então. Obrigada, Douglas, pelo convite. Um pouco da minha história. Então, eu fiz magistério e terminei magistério, mas não era o que eu queria, não queria dar aula, né? E aqui de Juí mesmo? Aqui em Juí mesmo, no Sagrado Coração de Jesus. Como a mãe era professora, né, então a gente ia seguir os passos. Já olhava ali, tinha em casa aquela coisa, né? Tá, tudo bem, terminei, mas não achei que não era o que eu queria. Então fui para Porto Alegre fazer vestibular para medicina. Óbvio que com magistério não ia passar nunca no vestibular para medicina, né? Depois eu queria fazer um outro curso que não rolou também, assim, em função de que o pai, né, não apoiou muito, enfim. Daí o que tinha na Unijuí, assim, de bom, assim, surgindo, o melhor curso que tinha na Unijuí? Era direito na época, né? Então vamos fazer direito. Me identifiquei com o curso, porque assim, eu sou meia pelos direitos e meia, né, nesse sentido. Queria fazer a escola da MP, porém, terminei a faculdade, me formei e casei. Fui embora. Daí morei em Goiás 1 ano, depois fui para Recife, Pernambuco, morei lá 9 anos. Tudo no mesmo ano, Patrícia? Formatura, casamento, tudo não? Nós nos formamos em agosto de 94, eu casei em janeiro de 95 e fui embora. Daí fiquei Período intenso, né? Isso, fiquei 1 ano em Goiás, daí depois quase 9 anos em Recife, daí voltei. Em Recife eu advoguei 1 ano, daí não adianta, não era o que eu queria. Estudei para alguns concursos, assim, mas daí voltamos para cá, para Ijuí. Eu fiz uma pós, depois fiz o mestrado aqui da Unijuí. E agora estamos aí com uma empresa, onde eu e a Heloísa somos sócias, a Compass, onde a gente forma facilitadores de Círculos da Paz. E é isso, a minha história é mais ou menos essa. Estamos com o direito da Unijuí. Com o direito da Unijuí. Mas, às vezes eu fico pensando, se eu fosse promotora hoje, é uma coisa que ainda eu acho que ficou, sabe... Tá ali. Mas não que eu vá fazer, mas eu acho que teria sido um outro caminho bom. Um outro caminho bom. Meu amigo Claudiomiro Ambrosio, que está distante aqui, pelo menos distante em quilometragem, mas não longe dos corações dos colegas. Para você, como é que foi a tua história, a tua chegada aqui, entrada no curso de Direito? Bom dia, bom dia, Douglas. Acho que alguém está com o microfone aberto, tá? Bom dia, Douglas. Bom dia, Luísa. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes. É muito legal poder estar compartilhando esse momento aí com as colegas, contigo, Douglas, e com os ouvintes, e com certeza com os demais colegas que estão acompanhando. Eu, na verdade, a minha família, eu sou de Santa Catarina, pelas dificuldades de acesso à educação, pela distância, a minha família morava no interior, então eu acabei indo para o seminário para estudar. Vim para o Rio Grande do Sul, Casca, depois Guaporé, aí fui para Passo Fundo eu fiz o curso de filosofia, quase no fim do curso de filosofia acabei desistindo do seminário,
por compreensões de que não era o que eu queria e também por algumas divergências de questão de concepção de mundo e também da questão da existência ou não de Deus, e também porque eu entendi que o meu caminho era outro. E logo que eu terminei o curso de filosofia, abriu uma especialização em filosofia lato sensu aí na Unijuí, e eu fui fiz na época uma seleção e fui selecionado para fazer uma especialização na área da filosofia. Quando eu estava iniciando esse meu curso de especialização, estava tendo a segunda turma, ou a primeira turma de Direito, tinha tido uma noturna e a nossa era a primeira diurna. E eu me inscrevi, passei e comecei a fazer, conciliando as duas coisas. Na época, fiz um concurso para magistério na minha área de filosofia, no município de Joia, e próximo de Juí, e fui para lá trabalhar. Eu dava aula lá, estudava e terminei meu curso de Direito aí. Depois que fiz meu curso de Direito, fiz um outro concurso, acabei vindo para Porto Alegre, trabalhando no Estado, abri escritório de advocacia, fiquei vários anos, 10 anos advogado, inclusive o Tobias, que é um dos colegas nossos aí do curso, teve um período que nós advogamos juntos, e eu depois, em função do meu cargo público, assumi algumas funções de presidir sindicância, fazer processo de investigações, enfim, de colegas, enfim, e eu acabei, então, na época, tendo que fazer uma opção. Bem, eu advogava ou mantinha minha carreira no serviço público, até pelos desafios e pelas propostas que eu tinha recebido. Então, ali em 2008, 2009, enfim, optando pela questão do serviço público, também porque me identificava muito com o trabalho que eu fazia, e que faço até hoje, ainda não me aposentei, estou nativo, e então trabalhando. Depois acabei nesse período fazendo mestrado na área, enfim, de gestão pública, que era a área que eu estava atuando e desenvolvendo minhas atividades. Estou até hoje eu estou cedido para a Assembleia Legislativa, ocupo uma cedência de um convênio feito entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, que tem, na origem tinha 22 servidores cedidos, hoje nós já estamos, acho que só em 7, conforme nós vamos nos aposentando, bem você volta para a origem ou vai se aposentando e vai extinguindo esse convênio, que é uma relação aí com a Assembleia Legislativa. Mas é uma satisfação poder estar compartilhando com os colegas aí, poder estar tendo esse momento. Estamos agora nos 30 anos da nossa formatura, um curso, na minha opinião, muito bom. A Unijuí nos abriu um leque de possibilidades, um leque de oportunidades, um curso com professores qualificados. A Unijuí acho que acertou na época em ter aberto esse curso, e a qualidade dos profissionais que vieram a trabalhar e que foram nossos professores. Nós tínhamos uma turma muito boa, era uma turma, a grande maioria já vinha de outras profissões, ou já tinha outro ganha-pão. Então esse curso de Direito era um curso para aprimorar, e eu poderia dizer que os colegas que ali estavam tinham interesse de aprimorar os conhecimentos, de aprender, de dialogar. Então foi muito bom, um período muito rico para mim, pelo menos, e eu acho que para os colegas também, o curso que nós fizemos ali na Unijuí, dando oportunidade de nos abrir a cabeça para uma série de outras atividades profissionais e também para poder interagir. E o curso foi muito bom. Acho que a Unijuí até hoje presta um excelente serviço na área da educação, e para nós de forma muito específica e muito interessante. Pois é, a gente vai fazer daqui a pouco uma volta maior no tempo, porque é um ano muito intenso, né? 1994 tem Plano Real surgindo, tem a morte da Ayrton Senna, um pouco antes da formatura de vocês, tem o tetracampeonato, para falar de algumas coisas que marcaram esse ano de 1994, além da formatura. Mas chegou a hora, prof, da escolha das músicas, né? Como temos 3 convidados, foi dividido aqui, 2 para cada um, e a professora Heloísa começa dizendo as 2 primeiras do programa Encontro Casual de hoje. Eu escolho a música, essa tal da Liberdade, que é de Fábio Júnior, e Só Para Contrariar. E tem uma história essa música, porque ela me libertou, porque eu venho de uma época, pelo meu tempo de vida, em que os pais escolhiam a profissão do filho. E eu sempre quis ser advogada. E meu pai, na época, disse, não, você vai ser freira ou professora.
E eu optei, então, ser professora e não freira, né? E um dia pensei, não, eu vou ter a liberdade de escolher o que eu quero fazer. E surgiu a possibilidade, então, de fazer o direito por causa dos motivos que já coloquei. E a outra música que eu também me toca muito é Hero, da Mariah Carey. Essa aí São mesmo. 2 músicas que eu gosto muito. Muito bem, são as 2 primeiras. Eu estou conversando com alguns representantes dessa turma de formandos do Direito da Unijuí, que completa 30 anos lá de 4 de agosto, né? 4 de agosto, e vão estar reunidos, sem ser esse, o próximo final de semana, né? 17. Dia 17 de agosto, no Jardim Europa Hotel. Já já a gente fala mais disso, agora é hora de ouvir as 2 primeiras do Encontro Casual da Unijuí FM. Muito bem, vamos seguindo a conversa aqui, é o Encontro Casual da Unijuí FM, recebendo também no YouTube da Unijuí FM e na rádio aqui os formandos de Direito de 30 anos, a primeira turma do Direito da Unijuí, né? Diurna, a primeira turma diurna. Vamos falar um pouquinho dessa época. A gente terminou aqui dizendo do ano, que era um ano muito forte para o Brasil, né? Marcante. Foi ano do Tetra, foi ano do Plano Real, foi ano da morte de Ayrton Senna, que era um ídolo. Vocês lembram, o que vocês lembram dessa época, da vivência, de toda essa efervescência social que o Brasil vivia? Eu lembro, assim, que a nossa turma era muito ativa, a nossa turma era muito unida. Nós éramos 48 alunos e todos muito unidos. Tinha a turma da frente, a turma do fundão, da qual o Claudio Miro fazia parte. O Claudio Miro era do fundão. Nós não olhávamos muito para trás, mas era a turma do fundão. E nós vivíamos intensamente aquele período, e quando, por exemplo, o Ayrton Senna morreu, que foi em maio, se não me engano. 1º de maio, né? Nós estávamos, assim, fazendo estágios. E isso, assim, nos comoveu muito, porque ele era um ídolo para todos os brasileiros, né? Um exemplo de vida. E isso nos chamava muita atenção. E tudo para nós era motivo de festa. Até a morte do ídolo do Brasil nos levou a fazer sempre festas juntos. E como a efervescência era muito grande, a política também no Brasil, né? E teve o Plano Real, isso nos deixou, assim, cada vez mais querendo brigar pelos nossos direitos. Tá? Uma turma assim que brigava pelos direitos. Os professores devem lembrar, muitos estão na Unijuí ainda, que se o professor não fizesse de acordo com o que nós queríamos, lembra, Claudio Miro? Nós fazíamos baixo assinado para tirar o professor. Claro que tiravam, né, gente? Porque tiramos um. Com certeza um saiu. Porque os professores da época, uma coisa bem interessante, não é como hoje, que nós temos professores com doutorado, mestrado, mas eram professores promotores, juízes, advogados, porque estavam iniciando o curso na Unijuí, né? Então precisavam dessas pessoas, porque eles traziam experiência para cá, para o aluno. E isso era muito interessante. Então, quando não dava certo, eles não andavam na linha, como a gente dizia, né? Nós fazíamos o quê? Nós fazíamos baixo assinado, ia para a reitoria, ia para o professor Darcísio, que era na época o coordenador do curso, exigir que fizessem alguma coisa em prol do ensino, para a gente ter melhoria de qualidade, nós temos, assim, mais capacitação e entendermos a importância que é o direito até hoje na vida das pessoas. Patrícia, lembra de alguma história, especialmente, eu estou falando desse ano, mas também da trajetória toda, né? A década de 90 é uma década intensa em termos de acontecimentos. E como é que a turma se envolvia nessas questões e histórias da própria turma também, né? Já que vocês vão reviver esse momento aí de celebração dos 30 anos dos formandos. Lúcio, que foi no Congresso no Rio de Janeiro? Não. O Lúcio hoje promotor? Então essa tem que contar. Tá, então você vai contar, eu lembro depois. O Lúcio Mioto, ele hoje promotor, ele fazia parte dos estudantes, a União dos Estudantes da Universidade. E ele foi escolhido para ir num congresso no Rio de Janeiro. E claro, o Lúcio, vindo do interior do Rio Grande do Sul, Sarnanduva, nós fizemos o quê? O Lúcio de bombacha, ele andava sempre de bombacha em sala de aula. Nós compramos uma boia, sabe a boia, aquela que as crianças usam, uma redonda, e arrumamos braçadeiras, aqueles braços infláveis, para dar de presente para o Lúcio, porque ele ia para o Rio de Janeiro. Então nossa turma, assim, era gozadora. Nós levávamos, assim, na brincadeira, e a gente tinha esse mote, né, de viver bem cada momento.
Claro, não vamos dizer que tudo eram flores, mas nós vivíamos uma turma assim na plenitude. Nós nos divertíamos, fazia chacota de nós mesmos. E era uma turma grande, né? 48. Era uma turma grande. Nós fazíamos o estágio naquela casa que hoje não existe mais, lá perto do fórum, onde tem o Ministério Público, do outro lado da rua, tinha uma casinha pequena. Lá era o escritório modelo, hoje tem o escritório dos Gatelli, se não me engano, tem o cartório eleitoral. Lá nós nos reunimos para fazer os nossos processos, né? E um professor que foi nosso professor na época, que hoje é nosso colega, César Busnello, voltado do mestrado de São Paulo, sem ter assim com a turma madura, né? Além da minha, eu ser madura, tinha mais colegas, o Sérgio Bandeira, Marinês Argenta, a Dirce Herar, pessoas que já tinham uma vivência. Então eles tinham que andar assim, pisando em ovos, porque nós fazíamos por merecer e por valer mesmo o nosso estágio. Então são histórias assim que eles me perguntavam assim: como é que eu dei a aula hoje? Daí a gente dizia como é que foi a aula. Tá? Lembro de uma outra história, a professora Maristela Heidemann, 35 anos de Unigi. Ela estava grávida dos gêmeos. Então os gêmeos têm 34 anos e eu descia com ela na sala de professores, que nem é hoje onde é o direito, e ela me dizia: como é que eu fui hoje na minha aula de direito tributário? Eu dizia: maravilha, continua assim. Quer dizer, a gente tinha essa liberdade com os professores, e isso é uma coisa que... Uma proximidade maior. Uma proximidade muito maior do que hoje, né? Então é bem interessante essas histórias que a gente viveu. Sentia assim também, Patrícia? Essa menos formalidade, digamos assim? O nosso, assim, a minha turma, claro, tinha a turma dos mais, com um pouco mais de idade, e tinha os que recém estavam ali. As crianças. As crianças que eles chamam. Então, a nossa turma, assim, não era tão apegada, assim, nesses detalhes, né, nessas questões. Nós queríamos saber de estudar, de ir bem, não estava muito... A gente não tinha muito esse contato com... A gente tinha contato com os professores, mas não essa parte esse envolvimento pessoal, assim, não. Fases de vida diferentes, Fases de vida diferentes, isso. Então, para nós era tudo mais novidade. Quando a gente tinha aula, era praticamente só direito, né? Ali a gente não tinha encontro com outras turmas, então era quase só direito no prédio que a gente fazia. Daí tinha a cantina, que era o ponto de encontro, né? Ia todo mundo para a cantina. E nesses grupos nós tínhamos grupos menores que serviam para fazer trabalhos, para estudar, para colar, inclusive. Nós tínhamos grupos de cola organizada. Teve um evento. Teve um caso de um professor, de uma juíza, que deu uma prova para nós, eu não sei se a Heloísa vai lembrar. Deu uma prova, ela ia fazer uma prova. Doutora Laís? Exatamente. E daí eu não ia dizer o nome, né? E o que a gente fez? Colaram na prova. Não, a gente pegou as provas de todas das turmas que já tinham feito a prova com ela antes para estudar em cima das provas. Resumindo, a turma tirou... A menor nota foi 8, eu acho. 8,5, 9. Todo mundo foi bem. Todo mundo foi bem. E ela encasquetou que nós tínhamos roubado a prova. E não, simplesmente assim, para mim caiu a prova que eu tinha decorado, né, das provas que eu tinha ali. Então não precisava nem pensar, era só responder. Ela que fez a mesma prova, né? E acabou que ela colocou na cabeça que deu processo. Deu processo, sim, foi. Mas no fim a gente ganhou, né? A gente ganhou, a gente provou para ela que nós não tínhamos roubado a prova, imagina, né? Daí tinha os professores que faziam prova oral, né? O doutor Almir fazia prova oral no corredor. No corredor, todo mundo passando ali e a gente tinha que ficar concentrado para responder as questões dele. Mas foi uma época muito boa, assim, uma época muito boa. Nós tivemos professores ótimos que até hoje, assim,
Fazem parte da nossa história, né? Parte da nossa Que legal, história. essa é a melhor parte, né? Ter isso como uma memória boa. Ótimo. Mas acho que é bom Não ouvir o tenho- Claudio Miro. O Claudio Miro tem a turma do fundão, tem histórias pra contar. A já turma são do fundão tem histórias que ser ouvida, diferentes, né? Tem que ser ouvida histórias também. diferentes. Como é que a turma do fundão, Claudio Miro, vivia tudo isso, essa efervescência, essas vivências do direito? Pois é, Douglas, eu acho que aqui a turma do fundão acho que eram os mais comportados. Na verdade, é só para... nesse ano de 94, nós também tivemos a questão ali antes da nossa formatura, a Copa do Mundo, que tinha um símbolo muito importante ali para Ijuí, que era o capitão da Copa, era o Dunga, que é de Ijuí, enfim e tal. Então nós nos reuníamos na casa do Luiz Felipe Falcão, um colega nosso, a parte dos fundos lá se reunia na casa do Luiz Felipe para a gente assistir o jogo, fazer janta, enfim e tal. Nós criamos, assim, a turma fazia as suas integrações 1 ou 2 ou 3 vezes por ano, mas nós fazíamos, o pessoal vai formando os grupos, nós fazíamos quase todo mês uma janta com canastra, baralho. Nós tínhamos um grupo de estudos que a gente se reunia toda semana, o Neco Piaia, o Jair, que agora está aqui na região metropolitana. Então nós fazíamos grupo de estudos, nos preparávamos com o Tobias, enfim tal, assim como o outro pessoal fazia. Eu acho que é importante aqui dizer da nossa turma, o Solano Sander foi nosso professor de Direito Penal e ele introduziu a prática no Direito Penal dos júris simulados. Eu lembro que a Luísa participou de um conosco, teve 2 júris, eu acabei participando dos 2, sempre na defesa, e a Luísa, o Lúcio, o Sidney, eram sempre da acusação. Então era um clima que a gente criava, o Solano tinha essa capacidade de organizar, inclusive um desses júris nós fizemos na Câmara dos Vereadores num sábado à tarde, que foi todo o curso de Direito para o nosso júri simulado. O Solano era o juiz, mas montava-se a banca dos jurados, tinha a banca dos promotores, tinha a banca da defesa, enfim, fazia todo o processo do júri. E muito interessante, inclusive naquela oportunidade, aquilo ocorria na região, o júri simulado dos estudantes do curso do Direito, e a nossa turma fazia isso e tal. Nós o pessoal, na verdade, a gente meio dividia a turma ali, o pessoal do fundo, o pessoal de um lado, do outro, mas a turma era uma turma assim muito boa, todo mundo se dava muito bem, todo mundo trazia um pouco de experiência daqui ou dali, então enriquecia muito o nosso convívio, enriquecia muito o nosso dia a dia, e as divergências que a gente tinha nunca atrapalhou a questão da aproximação, do convívio, cada um com as suas realidades, cada um com o seu histórico anterior. Eu acho que foi uma turma que passou bem na Unijuí, que eu acho que conseguiu aproveitar bem, e a gente, além dos professores que eram muito bons, professores qualificados, a qualidade da turma fazia a aula ficar muito mais qualificada, porque eu lembro aqui, fazer um fatozinho aqui bem sucinto, foi feita uma turma daquelas que se juntavam para fazer assim, por exemplo, o Direito das Coisas 2, foi feita uma turma especial, reunia os alunos e fazia ela corrida por 15 dias nas férias para adiantar. E nós fomos para essa turma de Direito das Coisas 2, uma boa parte da nossa turma, uns que tinham atrasado, até porque na época tinha o Benítez, que era um professor muito duro, reprovava bastante gente nessa turma. E na turma essa que foi organizada foi um outro professor. E nós, na época, tínhamos o direito alternativo, que perpassava ali dentro da Unijuí. E também, nesse direito das coisas, o professor explicando o direito das coisas, e ele perguntou para os alunos, para nós, o direito emanava de que origem, do quê? A essência do direito. E aí ele disse, o direito ele emana da vontade. A pessoa tem uma vontade de comprar um carro, ele compra, tem uma vontade de vender, ele vende, ele tem vontade de fazer isso, ele faz, desde que ele respeite o direito dos outros. E eu, naquela época, lendo um pouco de direito alternativo,
falei para o professor, eu acho que às vezes o direito ele emana da necessidade, não da vontade. E daí você tem um exemplo, você imaginou um agricultor, tem um Fusca, ele vem para a cidade toda semana, ele não quer vender aquele Fusca em hipótese alguma, mas ele adoeceu, aconteceu qualquer problema aí com ele e tal, com a mulher, e ele se obrigou a ter que vender. Não era a vontade dele, mas era a necessidade, naquele meu raciocínio. Ficou uma polêmica na turma e a gente sempre debatia bastante e passou. Quando eu fui fazer a prova, foi feita uma prova escrita e uma prova oral. Quando eu fui fazer a prova oral, isso eu disse o que o professor perguntou e tal. Quando terminou, ele olhou para mim e disse, aí, professor, como é que fui? Passei, não passei? Eu disse, por uma questão de necessidade, venha fazer recuperação aqui no outro dia, por uma questão de necessidade. Então, bom, depois fiz e tal, mas assim, só o exemplo de, o professor, naquele debate nosso, eu acho que ele tinha razão e eu trouxe uma situação que para mim parecia que era importante considerar naquele momento, que eu estava me desfazendo de uma coisa não por vontade, mas sim por necessidade. Mas foi uma época muito boa, que valeu muito a pena e prova que está todo mundo aí lembrando de coisas boas daquele período. Exatamente o que eu ia dizer. Prova é essa junção que vocês ainda promovem, né? Estavam me falando dos 25 anos, mas chegou a hora da gente falar das duas próximas músicas. Eu estou conversando aqui com os representantes dos formandos de Direito de 1994 aqui da Unijuí, professora Heloísa Argert, o Claudiomiro Ambrosio e a Patrícia Peronde. Patrícia, tua vez de escolher as músicas aqui do Encontro Casual desse final de semana. Então, eu não poderia deixar faltar a música da nossa entrada na SOG no dia da formatura, que foi a música do Ayrton Senna. O tema da vitória. O tema da vitória. E uma música que a gente usa muito agora nos nossos círculos, que me veio à cabeça também, que é muito boa, uma letra maravilhosa, quem puder escutar, assim, ela tem uma mensagem muito linda, que é O Tempo Não Espera Ninguém, do Michel Teló. É muito boa também, vale a pena escutar a mensagem que ela traz. E traz também aqui para vocês, né, que viveram essa época, a gente tá pegando carona nessas belas memórias. A gente vai fazer um lanchinho aqui, gentileza da Sabor da Praça. O Claudiomiro vai ficar olhando aqui e você que tá nos ouvindo também, mas a gente vai seguir aqui depois do intervalo com o bloco final do Encontro Casual desse final de semana. Estamos de volta com o Encontro Casual aqui na Unijuí FM, recebendo os formandos do Direito da Unijuí de 1994. Eu converso aqui com a professora Heloísa Argert, o Claudiomiro Ambrosio, advogado e funcionário público, e a Patrícia Peronde, sócia proprietária da Compass. Vamos falar um pouquinho do direito depois da formatura, né? Qual o sentimento de vocês depois daquele 4 de agosto de 1994. Professora Heloísa. Passada a euforia, então, da formatura, eu percebi que eu precisava, além de continuar sendo professora, que é o que me constitui como pessoa, fazer alguma coisa para aplicar aquilo que eu aprendi nos 5 anos de curso. E daí durante o curso de Direito, uma colega me convidou para fazer o concurso de oficial de justiça, no 7º semestre. E eu fui fazer o concurso de oficial de justiça, porque isso posteriormente foi que eu tomei posse. Eu fiz o concurso em 94 e tomei posse em 97. Quando estava finalizando o período de término da chamada dos candidatos, eu fui chamada. Então, o curso de Direito, para mim, foi assim uma coisa muito importante, porque ele me deu o que eu tenho hoje. Mas não é por ser professora, por ter sempre esse mote, é que eu consegui ser oficial de justiça. E consegui também ser hoje sócia proprietária da Compass, trabalhando com a formação de facilitadores e de professores nesta área de diálogo restaurativo. Então, acho que é importante, o direito te traz assim, uma visão ampla do que tu pode fazer na vida. Patrícia, eu queria que você falasse dessa união. Vocês conseguiram criar esse vínculo, né, dessa turma. Prova disso é vocês se reunirem agora no próximo final de semana no Jardim Europa, lá comemorando os 30 anos. Como é que é manter uma relação de tanto tempo com colegas? O que é hoje em dia muito mais difícil, mas vocês conseguiram. Como é que eu vou te explicar? O WhatsApp ajuda muito, né?
muito, porque a gente começou a procurar, então, os colegas, né, que a gente lembrava. Então, procurava um, procurava outro, quem sabe os de Juiz se reuniam para tentar achar os endereços. Pegamos com o Nijuí, né, uma lista também que tinha o endereço de todos na época. Muitos a gente conversava, porque se encontrava nos lugares e enfim. E fomos criando esse grupo. Então, assim, o WhatsApp ajuda muito, 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 muito. Nessa parte aí é o que faz a diferença. A gente se fala muito por ali, se conversa, manda foto. Daí, meu Deus, outro dia a gente colocou uma foto do último dia de aula, que a gente tirou lá no campus, na escadaria lá. Daí começou, né? Meu, cadê os cabelos? Cadê os gordos? Agora não aparecem, tudo magrinho. Então, assim, é muito legal, é bem divertido. Claudio Miro, eu não sei quem foi o orador da turma, foi o Claudio Miro. Como é que foi para você esse momento de ser orador, que é digamos, um representante da turma, né? De falar tudo, e era a primeira turma do direito, né? Essa responsabilidade, esse cargo, eu não encontro uma palavra melhor. Você sentiu essa responsabilidade e olhando para trás, vendo isso, né, de uma turma que foi tão importante para a própria história da Unigip, porque é a primeira turma, né? Ainda te dá mais esse senso de responsabilidade? Qual foi a linha do discurso do orador da turma de 1994, Claudio Miro? Não, foi... eu tenho concordância que foi uma questão de bastante responsabilidade, bastante preocupação na época, e também qual é que seria a linha do discurso que a gente pudesse contemplar ou garantir que tivesse ali representando toda a turma. Então, a linha do discurso, até teve um fato que eu escrevi em folhas, letras grandes, eu fiz o discurso em folhas grandes e não grampeei elas, botei um clips para ir passando. Quando eu cheguei no meio do discurso, eu fui passar a folha, a próxima não sei se o que eu mostrei para alguns ler, não era a próxima folha, e aí passei mais uma, não era, passei mais duas, não era, aí abandonei o discurso e segui no que eu conseguia lembrar dele e fui tocando. Mas a linha do discurso era trabalhar muito uma lógica, que foi inclusive a frase que eu terminei o discurso, que se nós, aqueles 88 que estavam se formando ali, tivesse qualquer divergência entre a lei e a justiça, a nossa turma toda estaria no lado da justiça, que era o balizador da nossa turma e tal. Então eu trabalhei o discurso nessa linha, palpando a questão da necessidade do conhecimento, da questão do direito, da questão da lei, da ordem, da democracia, do processo de organizativo, mas que nós ali estávamos nos formando para fazer justiça, para fazer as coisas de acordo com a justiça, mesmo que se tivesse divergência com a lei, nós ficaríamos do lado da justiça. Então foi nessa linha que eu atuei no discurso, a nossa linha. A Luísa foi a juramentista, enfim, na época e tal. Nós tínhamos um grupo que organizou todo o processo da formatura. Eu elaborei o discurso, mostrei para alguns, alguns achou que estava bem, incluiu uma coisa ou outra e fizemos ele. Mas foi por essa linha, assim, no sentido de que a gente pudesse fazer um discurso que contemplasse toda a turma, é evidente, a responsabilidade bastante grande, era uma turma grande, a sala completamente cheia, o ginásio lá na Soja, onde é que nós fizemos e tal, mas com um pouco de coragem, eu não bebia, mas aquele dia eu tomei um golezinho antes para poder ficar com mais disposição de falar. Do tamanho para dar a coragem, né? Eu imagino. A gente está chegando ao final aqui, tem um quadro chamado Existencial no programa que eu quero fazer com vocês, pode ser? Pode. Vamos lá, então. Primeira, qual é o maior sonho da professora Heloísa atualmente? Meu sonho atual é que meu esposo tenha saúde para poder viajar a Portugal para visitar a nossa filha que está morando lá. Patrícia? O meu maior sonho é viver bem, com saúde, plenamente com a minha família. Claudio Miro? Eu acabei tendo filho depois dos 50 anos, então eu tenho um menino de 5 anos hoje para 6,
E o meu maior sonho é poder acompanhar o crescimento dele, ver ele crescer, ver ele bem, ver ele podendo fazer as escolhas dele, enfim e tal. Isso para mim é o maior sonho hoje, nesse momento. A coisa mais bonita que a professora Heloísa já viveu? O que é mais bonito que eu já vivi foi o nascimento dos meus netos. Patrícia? Eu dos meus filhos. Cláudio Amiro? Eu não vou fugir. Para mim, a coisa mais bonita e mais que me chamou atenção foi acompanhar o nascimento do meu filho, acompanhar o crescimento dele. Enfim, isso para mim, até onde ele está agora, é a coisa mais bonita que aconteceu na minha vida até hoje. A coisa mais triste que a professora Heloísa já viveu? Mais triste que eu vivi é a injustiça que fizeram comigo na época, em 1987, 88. Eu acho que o momento foi muito triste para mim saber assim que as pessoas pisam em ti, fazem as coisas em nome de uma política partidária. Patrícia, a coisa mais triste? Douglas, eu vou ficar te devendo essa. Porque não me ocorre assim agora no momento. Não. Vou ficar te devendo. Cláudio Amiro, a coisa mais triste que já viveu? Para mim, a coisa mais triste que eu vivi na época, adolescente ainda, fazendo o 2º grau, um irmão meu com 22 anos faleceu, coração, enfim, de uma parada cardíaca e tal. Então aquilo para mim foi uma coisa muito triste, e também porque, além de ser triste, era muito triste porque eu via meus pais numa situação assim que não compreendiam e não entendiam como é que uma pessoa jovem, cheia de saúde, cheia de energia, com 22 anos, nos deixou. Então aquilo para mim foi uma coisa muito triste, e a nossa família demorou muito tempo para conseguir superar. Mas isso para mim é que foi uma coisa que marcou muito do lado negativo. O que é a morte para a professora Heloísa? A morte é o fim. Patrícia? Para mim, a morte é uma passagem. É o começo de uma nova vida sem dor, sem desilusões, sem tristezas. Eu espero realmente por isso. Cláudio Amiro? A morte ela é um sentido muito amplo, né? Porque na metamorfose acontece muitas mortes e ressuscita e revive e revigora, enfim e tal. Mas para mim a morte é um fim que ele pode reabrir outras portas, enfim. E para a gente finalizar aqui, o que é a vida? A vida é viver um momento presente, sendo gentil e delicado com os outros. Patrícia? A vida, para mim, é poder aproveitar cada minuto no presente, cada momento com as pessoas que me fazem bem, porque hoje eu me dou o direito de escolher as pessoas que eu quero que convivam comigo, porque eu já tive muitas pessoas que não te fazem bem, que sugam tuas energias, que te colocam para baixo. Então hoje eu já escolho as pessoas que eu quero conviver. Então a vida para mim é isso, é viver bem com o que eu tenho, com as pessoas que estão comigo, com a minha família, com os meus amigos. Cláudio Amiro, o que é a vida? Para mim a vida é aproveitar cada momento, é viver bem, é viver com as pessoas que a gente gosta, é poder fazer opções daquilo que a gente quer fazer com prazer. Às vezes precisa fazer algumas coisas que não são do nosso gosto, da nossa vontade, mas a gente busca aquelas que são do dia a dia, do bom viver, de estar junto com a família, estar com os amigos. E também para mim é ter a capacidade de relevar ou de desconsiderar coisas que não sejam boas para ti, nem boas para os outros, pegar as coisas boas de todo mundo que a gente tem relação e conviver com elas, e tentar diminuir as coisas ruins e valorizar as coisas boas, que todas as pessoas têm coisas boas e não tão boas. Então a gente tem que olhar as coisas boas e tocar a vida e curtir ela todos os dias. É melhor, né? Gente, foi um prazer conversar com vocês aqui, representantes de um curso, da primeira turma de formandos diurno, né, da Unijuí, de 30 anos, e o curso de Direito é tão importante aqui para a Unijuí, é tão forte, não só para a Unijuí, mas para toda a região. Vocês são símbolo disso, 30 anos de uma história bonita, que vai ter esse reencontro agora no próximo dia 17, né, lá no Jardim Europa. Desejo que seja um reencontro emocionante,
e muito festivo, alegre, com todas essas histórias, algumas a gente contou aqui. Então, muito obrigado por dividirem conosco no Encontro Casual essas histórias, essa emoção e essa alegria dos formandos de Direito de 1994 da Unijuí. Claro que eu vou pedir pra gente terminar aqui o programa ouvindo música. Cláudio Miro, as duas que fecham o programa. Olha, eu quero escolher duas. Uma delas é uma música que eu gosto muito e simbolizou muito nesse último período nosso aqui, que é uma música do Leonardo, Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, que é uma música que simbolizou muito. E uma música na década de 90, 80, uma música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, que também é uma música que simbolizou muito, eu acho que para a minha vida, eu acho que para nossas vidas, que fizemos várias metamorfoses, fizemos vários processos de mudança, eu acho que é significativo e queria escolher essas duas. Muito bem, assim a gente finaliza o programa mandando um abraço a todos os formandos, parabéns aos formandos de Direito de 1994 da Unijuí e um feliz encontro para vocês. Obrigada. O Encontro Casual fica por aqui, valeu, muito obrigado.